Tchau e oi, né? Oi aqui pra gente aqui do Diário de Eva. Mas Oi, eu já senti um gostinho aqui da Tainá com a gente. Você sentiu? Sim, Saudade tá da vendo? Tainá A gente aqui. falou tchau pra ela, porque agora ela tem um momento dela ali, e agora, mas mesmo assim estamos juntas, olha só. Exatamente. Sempre juntas, entendeu? Sempre Vai juntos Pedro no aqui Diário de Eva. A gente tá engraçadinho igual o Pedro, de novo. Hoje, quarta passada foi assim, hoje tá. Mas hoje a gente tem que se recompor, porque o tema é um pouco mais sensível. Sim, é mais né? sóbrio. É, uma semana mais... Então, ó, já quero pedir aí pra você que tá nos acompanhando, comenta aí no chat, coloca a sua percepção do que é luto. Eu já vou dar o quiz aqui, mas antes a gente sempre começa com, assim, o que é básico, o que é fundamental para todo o Diário de Eva, para todo o programa da IPPTV. O que é, pá? Bíblia, né? A gente precisa da base bíblica. Com certeza. Então a gente vai com o versículo do dia, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Nossa, é lindo, né? Lindo. Eu amo esse versículo, de verdade. Que dá uma esperança no coração. E para esse tema, nada melhor. É de onde vem o real consolo, né? A gente precisa pensar sobre isso. A gente vai falar sobre um tema mais triste hoje, né? Mas sempre focado na esperança maior, que é o consolo Exato. do nosso próprio Deus. Que acaba nos levando até a satisfação e a felicidade em Cristo, né? De saber que existe esperança, existe algo para depois. A gente não morre e fica por aí, né? O Léo. Sim. A gente tem uma resposta de Deus para a morte, o que é, enfim. E nós temos uma pessoa muito especial para falar disso, mas antes, o quiz de Eva. Roda a vinheta. Bom, o quiz de hoje é muito, muito legal, porque você vai ter que ser reflexivo. Então, você vai demorar um pouquinho para digerir, mas eu quero que você responda aqui no chat para a gente ter a nossa interação, porque a gente gosta de interatividade. Infelizmente, essa semana eu não fiz isso no meu Instagram, então por isso eu estou à mercê de você hoje no chat. Eu quero essa conversa, esse diálogo. Então a pergunta é: se a pessoa que você mais ama viesse a falecer, como você acha que reagiria? A. Eu iria ficar mal pro resto da vida. B. Iria sentir falta, mas seguiria a vida normalmente. C. Ia ter alguma crise emocional. Ou D. Não iria conseguir esboçar emoções. Eu sei que essa é uma pergunta muito hipotética, né? A gente não sabe muito bem como lidar com o luto, né? Até ele chegar. Mas é exatamente essa autoanálise que a gente quer fazer você ter, de você pensar como que você reagiria nas circunstâncias que você está hoje, como que, com base na sua estrutura hoje, como que você reagiria. Então responde aí no chat que eu e a Paula a gente vai responder no final também. E eu quero chamar a nossa convidada agora. Precisamos. Eu tô com saudade dela. Eu também. Uma vez por mês tá pouco, a gente precisa chamar mais. Marcele, cadê você, minha amada? Ah, sua lindinha. Eu estou sempre aqui. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu e a Pai estamos sorridentes aqui. Sim, né? Tiramos aí um final de semana de folga, então estamos de volta aqui. A Pá passou o final de semana cozinhando, então eu acho que eu tô mais feliz que ela, de tanto que eu comi bem. Sim, mas também um pouco de sol também. E você, como que tá aí essa gestação maravilhosa? O barrigão? Mas tá bebê, Tá Melissa? bem. Tá bem? A Marcele parece que tá bronzeada, né? Bem. Tá com uma cara de saudável. Nossa, lindíssima. Santa Catarina, né? Tô esperando vocês aqui. Não me chama 2 vezes, Já hein? tá na minha agenda. Vamos planejar essa viagem. Ô Mar, apesar de a gente estar aqui, né, sorrindo e tal, o papo de hoje vai ser um pouco sensível, né? E você já tem um histórico nesse assunto, né? Sim. A palavra que vocês estão usando talvez seja realmente a melhor. É um assunto mais sensível, que deve ser tratado. É um assunto... a palavra é essa mesmo, mais melindroso, mas deve ser tratado. Exato. Isso, e as perguntas que vocês fizeram são sempre muito boas, né? E as
perguntas que vocês fizeram vão caber direitinho para o papo de hoje. Ai, que bom. Deus faz todas as coisas certinhas, né? Sim, graças a Ele. Que bom. Então vamos começar, né? Vamos começar a falar sobre isso, né? A gente aqui tem essa semana especialmente, né? A gente tem lamentado. Ontem a gente perdeu um pastor muito importante para a nossa igreja, né? Para a IPB, Reverendo Canelhas. A gente aproveita o momento, assim, o tema, né, para prestar condolências à família. A gente tem orado por vocês e lamenta, assim, sabendo que ele está com Cristo, está melhor que nós, mas fica o nosso abraço à família, né? Exato. Então, vou fazer a primeira pergunta. O que é luto e como que a Bíblia fala sobre isso, Má? Então, o luto é um período de dor. O luto é um período de tristeza. É um período de pesar. É um momento difícil. Assim, o luto é uma dor pela morte de alguém, a perda de alguém. É um momento de chorar mesmo. É um momento de tristeza. Ainda que depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai ver um pouquinho sobre esse peso, sobre o significado da morte, da perda da vida para os cristãos, ainda assim, o luto é um período necessário. Então, assim, não é um período, não tem nada ligado com algo pecaminoso. Quem é crente, os verdadeiros cristãos, né, os piedosos, não podem ter um momento de luto. Não, o luto é um período de tristeza, é um período de choro, dor, a gente vai se entristecer, é um período que existe e que a gente pode viver tranquilamente. E na Bíblia, o luto, ele é engraçado. No Antigo Testamento, só para a gente ter aí uma comparação, no Antigo Testamento, a gente tinha o luto era assim bem marcado, bem forte. Então a gente vê ali em alguns livros do Antigo Testamento coisas como rasgar a roupa, né? Vestir panos de saco, fazer jejum por algum tempo e passar dias chorando. Depois, mais para frente, vocês colocaram uma pergunta assim, de alguns momentos de luto na Bíblia. E alguns deles são muito marcados por isso. Então, assim, o que é um período de luto? É um período de nós vamos falar um pouco sobre a esperança que há por trás disso. Mas o luto é um momento de chorar. E na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, era bem visível. O povo sabia quem estava de luto. Rasgavam-se roupas, vestiam pano de saco, jejuavam, passavam dias se lamentando, o povo todo junto. Então, isso é luto, e assim ele é narrado nas Escrituras. Má, você já deu aí um panorama até mais profundo, né, pautado nas Escrituras, e a minha dúvida é um pouco mais prática, assim, como que a gente lida com luto quando a gente se depara com ele, né, porque é uma coisa que não está na nossa ossada. Não tem uma hora, uma data que a gente fala assim, esse dia eu vou estar com luto. Dá pra gente se preparar para ele, mas quando ele chega, como que a gente tem que lidar com ele? Isso, a gente nem se prepara para ele, para o luto, e também não há um período para o luto. A gente não vai ver na Bíblia escrito assim, fiquem de luto por tantos dias, meses ou anos, né? A gente não tem isso. O relato do primeiro luto ali nas Escrituras é lá em Gênesis 27, Esaú, né? Esaú e Jacó, eles estão ali
a Esaú na tentativa de matar o irmão, mas Abraão tinha morrido. Então ele diz assim, olha, é isso que eu quero fazer, mas antes esperar o período de luto pela morte do meu pai passar, para eu fazer isto. Esse é o primeiro relato que tem desse momento, quer dizer, dessa perda que existiu. Dar com o luto é algo que há duas coisas que nós precisamos pensar. No nosso luto e no luto de alguém que nós amamos, né? Então, perder alguém que nós amamos, ficar nesse momento de tristeza, é muito difícil, né? É dolorido, como a gente já disse ali no começo. Então, como é que já que nós estamos do povo de Deus, daqueles que conhecem a Deus, como é que eu lido com o luto? A morte, ela é um assunto, como eu disse, que é pouco falado, né? A gente, às vezes, gosta muito da morte, principalmente a juventude. Os jovens, adolescentes, não gostam muito de falar de morte. Não é algo muito querido, né? Mas a gente precisa entender para a gente poder passar por um momento desse, né? Então, o que é a morte para nós? Aonde vamos chegar? O que Deus quer com isso? Qual é a lição que nós vamos tirar de tudo isso, né? Então, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ter isso em mente. Sei se é aquele ditado, né? A morte é a única coisa que a gente tem certeza. É do que nós vamos passar. Nós passaremos por isso, não é? Então, é o fim de todos nós, é o salário do pecado, é a consequência do pecado, não do pecado que nós temos, mas é a consequência do pecado original, lá atrás, né? Adão e Eva, é a consequência daquele pecado, a morte. Por isso a gente precisa saber o que acontece conosco. Para onde nós vamos depois da morte, né? O que acontece com a gente depois da morte? O que Deus quer? O que Ele faz a respeito da morte? Gente, deu uma caída aqui, né? A gente tá com um ponto aqui esperando a Má voltar. Sim. Mas enquanto isso, acho que já deu pra gente refletir um pouco, porque ela fez umas perguntas que eu mesma já fiquei assim, gente, o que é a morte pro cristão? Sim. Uma das coisas que ela falou, eu lembrei de um programa que eu assisti. Ela voltou. Então deixa ela continuar. Volta, Má! Continua. Depois eu comento. Não, eu ia dizer, será que eu voltei mesmo? Voltei, menina? Voltou. Eu ia dizer que a morte, quando a gente tem os filhos pequenos e a gente fala com eles sobre a morte, né? A gente ensina lá sobre Paulo, o que Paulo diz, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. As crianças pequenas, elas querem morrer, né? Então já que é assim tão bom, eu também quero morrer, né? Eu quero ir logo para o céu. E depois, esse pensamento, ele vai mudando. Uhum. A gente passa a lidar com a morte de forma diferente. A coisa vai ficando mais difícil, parece. A gente vai compreendendo a coisa, vai ficando mais complexo. Por isso a gente precisa entender o que é para a gente saber lidar. O que é que nos espera após a morte? O que vai acontecer conosco, né? Então, isso vai nos dar um bom direcionamento para como lidar com esse período de luto. Sim. É muito interessante isso, estar falando que a gente evita falar da morte. E eu lembrei que eu assisti um programa um tempo atrás, de televisão comum, não gospel. E eles estavam falando, e o tema era
era era velhice e morte, né? E tinha uma pesquisa lá, eles falavam que o brasileiro em si não gosta de falar de morte. Talvez porque é um povo mais supersticioso e muito cheio de... Ai, vai atrair. Que atrai essas coisas, então eles não gostam de falar, só que isso traz consequências até mesmo de uma parte prática, assim, que o brasileiro não se prepara para a morte. Né? As pessoas morrem, dão um trabalho danado para quem fica, né? Porque não deixou nada preparado. Enquanto os americanos, super jovens, já têm testamento, tudo documentado, se vai doar órgão, se não vai doar órgão. E a gente não se prepara para isso, né? Não faz seguro, não liga para nada. Né? E isso é realmente algo a se pensar, né? Porque nós, como crentes, precisamos pensar, porque a gente sabe exatamente para onde a gente vai. Né? Então, a gente já, nesse contexto cultural, a gente já devia agir diferente, né? Eu estava conversando ontem com Heber Campos, né, o Júnior, e, nossa, foi um prazer conversar com ele. Ele estava falando sobre escatologia, né? Então, ele estava falando sobre, depois que a gente morrer, o que vai acontecer, né? Foi um papo bem legal. Não vou dar spoiler, porque é outro programa, você fica ligadinho na IPPTV que você vai ter mais. Mas ele estava falando sobre, tem gente que não quer o céu, porque acha que lá vai ser monótono, tal, vai ser chato, vai ser entediante, a gente vai ficar lá na grama sem fazer nada, né? E aí tem gente que pensa outra coisa, tipo, tem vários pensamentos sobre o que é depois da morte, e às vezes eu acho que essa diversidade de pensamentos e a forma como a gente não sabe lidar com isso biblicamente, a gente foge desse assunto, a gente até não quer falar de morte, não quer lidar com ela. E aí a gente vê, tipo, os casos das pessoas que o ente morreu e ela não sabe para onde ele foi, não sabe qual que vai ser o futuro na eternidade dele, e aí entra em crise, né? Entra em para-choque, porque, poxa, o que vai acontecer daqui para frente, né? Sim. A nossa visão, a construção, né, da nossa visão de eternidade é muito importante, inclusive para momentos como esse, né? A gente ter essa certeza de como as coisas serão exatamente, como a gente não sabe, mas a gente tem as promessas sobre isso de forma muito claras, né? Então, por isso que o sofrimento faz parte, a gente vai sentir falta, saudade, mas tem algo além disso, né? Exatamente. E, como a gente já falou, é um período de fato difícil, né? Que na verdade todo mundo acaba passando alguma vez na vida, né? Não tem como a gente escapar disso. E quais os perigos que a gente enfrenta quando a gente passa por um período como esse, como o luto, né? Às vezes a pessoa tem tempo de se preparar quando a gente fala de uma doença, alguma pessoa muito idosa que a gente já está meio ali esperando, às vezes não, às vezes é algo abrupto, que é bem difícil mesmo. Quais os perigos que a gente pode enfrentar numa situação dessa? Eu acho que principalmente a gente vamos só assim, o assunto é bem amplo, né? Mas nós estamos aqui num programa de TV mais restrito o tempo, né? Mas então é mais algo que a gente vai ali anotando e compartilhando. Mas algo que eu pensei o que o luto, que quando ele não é bem tratado, ele pode nos trazer. Eu pensei em duas coisas. Eu pensei em revolta e numa tristeza profunda, e tão profunda a ponto da pessoa ficar enterrada, soterrada, entendeu? Um sentimento de tristeza tão profundo e tão duradouro que a pessoa não consegue mais sair daquela situação. Mas isso muito está ligado à dependência que às vezes nós colocamos sobre aquele ente ou aquele amigo, aquela pessoa que morre. Então, a gente depende tanto daquela pessoa, aquela pessoa tem um lugar tão grande na nossa vida que toma o lugar daquele que realmente deve ter, né? Então, quando o Senhor recolhe uma pessoa que nós tanto amamos, a sensação é de que nós também vamos morrer. A gente tem muito isso, essa dependência de mães com filhos, de filhos com mães
pais. Eu já vi moças, rapazes, crentes, dizerem que se um dia a mãe morrer ou o pai morrer, vai morrer também. Que tem certeza que não consegue mais. Nossa. Então, se um dia o Senhor tirar de mim, acabou. A mesma coisa pais com filhos. Esse é um assunto para um outro dia, mas quando uma mulher tem filhos, tem mulheres que ficam loucas. Tudo para naquilo. E a partir daquele momento, a mulher, toda a dependência dela passa a ser ali daquela criança. E se Deus o recolher? E se Deus o chamar? A minha vida também vai acabar? Então, o grande perigo está nisso que eu deposito. Eu que fiquei, eu que estou viva. Aquilo que eu deposito na pessoa. Nós temos que saber que a gente tem que estar satisfeito somente em Cristo. E Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele vive. Então, isso me basta. O Senhor é dono da vida e Ele tem a contagem dos nossos dias. Como vocês disseram, quando a gente vai morrer, eu não sei. E quantos casos nós já vimos de pessoas doentes em que o próprio médico diz, não, acabou. Né? Vocês podem se despedir e é isso. E a pessoa vive mais um tempo. Então, nós não temos esse controle. Então, o não lidar bem com isso me cheira um pouco a idolatria. Eu amo quem eu perdi, amo. Eu choro por quem eu perdi, choro. Eu posso chorar? Posso. Posso ficar muito triste? Posso. Mas a minha dependência é do Senhor, né? A Ele eu vou clamar para me tirar dessa situação. Eu vou olhar para Ele. Eu sei o que Ele fez, né? Eu sei o que Ele fará após aquele período de morte. O que Ele fará comigo. Eu dependo dEle e não da pessoa que morreu. Então, o grande problema, a grande dificuldade, o grande risco, eu creio que está ligado a essa dependência que nós colocamos em algumas pessoas que amamos tanto, a ponto de entrarmos numa revolta ou numa tristeza gigantesca e às vezes a gente não consegue sair. A nossa dependência deve ser apenas de Cristo. Ele é suficiente, somente Ele, né, para as nossas vidas. É verdade. Eu estava pensando aqui, às vezes o luto pode ser uma chance da gente até se aproximar mais do Senhor, né? E meditar mais nessas verdades tão profundas que existem atrás desse termo, né? Da morte. Porque Cristo venceu a morte e pensar nisso é um consolo para o nosso coração. Então, a gente, entrando no luto, acho que é uma oportunidade que a gente tem de refletir até mesmo na nossa própria vida. No momento que a gente morrer, a gente não sabe quando que vai acontecer, né? E será que, de fato, a gente tem vivido com toda a nossa força, amando a Deus com toda a intensidade, com todo o nosso ser? E é uma oportunidade que Deus nos dá de refletir nele, né? De refletir na obra dele na nossa vida. Eu lembro do Paul Washer, tem uma pregação que ele falou que ele prefere ir para velórios do que para festas. E aí eu fiquei meio chocada quando eu vi isso. Eu falei assim, minha filha, quê? E aí ele explicou depois que o velório, ele traz uma bagagem reflexiva muito grande, né? Que às vezes a festa, assim, na comida, lá você tá trocando ideia, não tá pegando, né, uma substância para sua fé, assim, tão forte quanto um velório. E da última vez que eu fui num velório, foi bem triste, assim, e foi uma pessoa bem próxima, e quando eu cheguei lá, eu fiquei sentada e eu fiquei refletindo nisso, e é verdade, teve um dia, esse dia eu tirei para pensar sobre a vida, e como que é importante eu zelar por ela, por essa vida que Deus me deu, e na missão que Ele me deu aqui. Eu tenho um tempo tão curto nessa terra, que eu tenho que aproveitar ao máximo para falar dele, para ter um relacionamento com ele, né? Sim, você para pensar no aproveitamento do tempo, né? O que você fez um dia tá, outro dia não tá. E aí você precisa
valorizar, né, o tempo que a gente tem aqui, não acima, né, da vontade de Deus, nem acima de outras coisas, mas valorizar com um olhar eterno, né, sabendo, tipo... Remir o tempo, né? Exatamente. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou... Mas estou em outro lugar, né, na eternidade, e não vou ter mais a oportunidade de fazer as coisas que eu só posso fazer aqui. Exato. É aquela mente de viajante, né? De tô aqui de passagem, gente. Vou andando. Não é do tipo, amanhã acabou. Não é acabou, vai continuar. Mas vai aí, ser resultado, onde né? vai continuar e o que de fato você está fazendo hoje, aqui, para quando essa passagem fica estranha, né? Para quando essa mudança de ambiente acontecer... Mudança de cenário, né? Que a gente tá numa TV. Mudança de cenário acontecer, o que de fato você está fazendo para isso, sabe? Que vai ser um tempo bem maior, eterno, no caso. Aquelas que já começam a viajar na maionese. Exatamente. Mas você citou alguns exemplos bíblicos já. Só que queria pedir para você dar uma aprofundada nisso, porque é interessante a gente pensar no luto, como que o luto era tratado na Bíblia, né? Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, né? Como que a gente consegue encarar essa fase biblicamente? Você, minha querida Letícia, comentou aí do Paul Washer, né? O texto que ele citou, que você agora compartilhou, que está lá em Eclesiastes 7, já tinha deixado ele marcado aqui, ele é muito louco mesmo, né? Porque ele diz assim, ó, melhor é a fama do que um bem precioso. Depois ele diz assim, ó, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eclesiastes diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Quem que escreve, né, uma coisa dessas? Como assim é melhor a morte do que a vida? Como assim é melhor a morte do que uma festa, um banquete? Como assim? É exatamente isso. Porque quando nós estamos num período assim, de morte, num velório, a gente fica mais reflexivo. A gente para e pensa naquilo que que está acontecendo, naquilo que nós estamos vendo, né? Essa palavra foi ótima. A gente fica reflexivo. Quando a gente está numa festa, num banquete, a gente não pensa, né? A gente está festejando. Quando a gente está num momento desse, a gente para pensar. O exemplo foi excelente. E a palavra é essa, a gente fica reflexivo. Eu penso naquilo. Eu vejo toda a família sofrendo, de repente uma mãe chorando por um filho, né? Um filho chorando pela perda de um pai, velório de uma criança, de um jovem, daquela senhorinha que a gente ama tanto da igreja. É um momento reflexivo. Por isso que Eclesiastes diz, é muito melhor eu ir a um momento desse de morte do que ir a um banquete, a uma festa. Alguns exemplos da Bíblia são legais de ser lidos, porque os dias de luto não eram poucos não, tá? A gente tem aí, eu anotei, né? Jacó, choraram a morte de Jacó, 7 dias, os filhos, né? Depois Jó, eu também anotei, choraram ali, Jó chorou quando ele perdeu os 10 filhos, né? Era um homem temente a Deus, era um homem que amava a Deus, mas ele chorou, ele ficou de luto pelos filhos que ele perdeu. Agora, tem um que é bacana, assim, de depois fazer a leitura, quem de repente nunca parou para dar uma olhada, é quando Moisés morre. Está registrado lá em Deuteronômio capítulo 34. Quando Moisés morre, o povo chora muito. E por 30 dias, manas, é assim, é um momento de tristeza profunda. Eles choram muito, eles ficam muito sentidos, né? Eles rasgam as vestes, todo mundo ali, o povo todo reunido, né? Por 30 dias houve choro quando
o Senhor, quando Moisés descansou, né? Quando o Senhor levou Moisés. Esse é um período, a gente vê isso registrado nas Escrituras, que dá assim um respiro para a gente, né? Bom, se o povo chorou, e aí tem o clássico de quando Lázaro morre e que o próprio Cristo chora, né? Pela morte do amigo, né? Naquele momento, Marta e Maria já estavam naquele período de luto por 4 dias, né? Lembram-se de quando Jesus chega ao Senhor? Se eu tivesse vindo antes, isso não teria acontecido, não é? Elas já estavam pranteando ali a morte, a falta desse irmão que era tão querido. Jesus também ali junto com elas. E depois, quando Jesus morre, a gente também vê ali as mulheres sentidas, né? Com esse pesar de ter perdido alguém, o mestre, o bom pastor, ter perdido alguém tão querido. Isso dá para a gente essa, como eu direi, esta sensação, esta quietude de que nós também, assim como os nossos irmãos do passado, a nossa família do passado, a gente também pode chorar por um período por quem a gente perde, daqueles que a gente vai sentir falta e sentir saudade. A gente tem essa margem, a gente tem esse exemplo de que sim, a gente pode passar um período de tristeza por essas pessoas. É natural, né? Acho que seria estranho se a gente não sofresse, né? Se a gente não tivesse esse período de reflexão, de sofrimento mesmo, porque a gente tá sem aquela pessoa que a gente amava, que a gente tava ali lado a lado sempre. Sim, até um dos textos que eu estava lendo, ele fala dessa questão de que faz parte da vida o luto. A gente não é proibido de chorar. E aí ele citava o texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,13, né, que ele fala sobre a situação dos mortos em Cristo, né? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais. Ou seja, a gente fica triste, mas é diferente do que dos outros. Como os demais que não têm esperança. Então, a tristeza faz parte, mas a nossa tristeza é diferente, né? Acho que ela tem uma esperança também, né? Exatamente. Não acabou ali, de fato. Exatamente. Má, tudo certo? Ainda estamos de pé? Estamos de pé. Sim. Porque esse assunto é delicado mesmo. E qual já né, a gente já falou da parte difícil também, qual a esperança que nós temos que carregar ao passar pelo luto? A gente acabei de citar, né, primeiro? Qual é essa esperança? Onde a gente encontra essa esperança, Má? Olha, eu me lembro do primeiro velório que o Felipe fez, como pastor já, né? Foi de uma pessoa que nós, aqui já em Santa Catarina, e nós não tínhamos muito contato com essa pessoa. A gente não tinha esse conhecimento da vida da pessoa, mas era da igreja e o Felipe fez o velório. E é engraçado como era um cristão, era uma pessoa crente, era da igreja, e quando o Felipe fez o velório, o culto ali fúnebre, aquela reunião, né, e trouxe uma palavra, culto fúnebre não é uma boa. Mas quando o Felipe deu ali uma palavra, depois eu falei assim, ô Felipe, parecia que você era íntimo da pessoa que morreu e você nem conhecia. E aí ele estava me dizendo, a gente conversando sobre isso, o Cristo faz isso, né? A gente não tinha mesmo contato, mas a esperança daquele dia, do Felipe falar, o que ele falou naquele dia, era para mim, assim como era para os filhos que estavam ali naquele momento triste,
de convivência com o pai. Então, o que a gente faz? Qual a esperança que a gente passa? Num momento desse, num momento de perda, não adianta a gente querer falar nada para quem já morreu, mana. Parece uma frase feita, parece texto feito. Sabe aquela coisa assim, eu não quero que coloque meu nome em rua e nem me faça homenagens depois que eu morrer. Quero que me faça enquanto eu estou viva. E tem um fundo de verdade nisso. Porque depois que a pessoa morreu, você pode falar o que você quiser, a pessoa não está mais ali. Não adianta. Você não prega para os mortos, não é isso que a gente sabe, a gente aprende. Não há pregação para quem já morreu, a pregação é para quem fica. Então, pastores, seminaristas, presbíteros, diáconos, eu e você, quando vamos a um momento desse, a um momento de tristeza, a um funeral, algo assim, a palavra deve ser de esperança para quem está lá, para quem ficou, para quem está vivo, de fazer essa reflexão que está lá em Eclesiastes. Olha aqui, olha, vocês estão vendo? O que aconteceu, acontecerá conosco. E nós estamos preparados para isso? Nós devemos dar a esperança daquilo que virá, não é? A gente tem que encher o coração de quem está ali, chorando de tristeza, de uma viva esperança. Dizer lá o que o nosso querido, amado Paulo diz. Não coloque a sua esperança nas coisas desta terra, nas coisas daqui. Olhe para as coisas do alto, porque senão você é infeliz. Então, este momento serve, olha, para quem está nos ouvindo, momento de luto, é um momento de dor, é um momento difícil, mas é um momento assim, vou falar uma palavra que talvez tenha nada a ver, mas é um momento de bombardeio de esperança, sabe? De falar muito da palavra do Senhor, de dizer muito daquilo que o Senhor é e o que nós teremos com o Senhor. Então, essa esperança, até do texto de aos Tessalonicenses, que a Paola citou, essa esperança tem que ser muito viva no nosso coração para que a gente passe aos outros sobre tudo isso. Sobre verdades. Eu tô vendo os comentários aqui, tem uma participação muito legal. A gente tem telespectadores fidelizados aqui, Marcelo. Sim, tem pessoas que assistem a gente toda quarta-feira e a gente agradece demais, porque são pessoas fiéis aqui, que já parece que conhece a Marcele faz décadas. Parece que conhece a gente faz décadas. Mas aqui o Adriano falou coisa legal. O luto para o cristão é temporário. Para o cristão, o luto é perda, para o não cristão, o luto é perda, sofrimento e tormento. Não sabem para onde vão, mas Cristo é a nossa esperança e nossa ressurreição. Então, foi basicamente a resposta. Aqui, nota de rodapé, pá. Cristo é a nossa esperança e a nossa ressurreição. Que é lembrar, pensar em morte, a gente tem que pensar em ressurreição, que Deus nos prometeu, né? Ressurreição em Cristo, teu corpo glorificado, aí vai ser paz, alegria, amor e Deus do nosso lado, Jesus vai ser o sol do nosso céu, tudo. Aí pensar nessa realidade, tava comentando até com a Paola, pensar nessa realidade é muito além da nossa imaginação, né? Por isso que eu acho que traz até uma esperança, assim, porque vai muito além da nossa imaginação. A gente não consegue imaginar um lugar sem pecado, porque a gente nasceu e viveu a vida inteira em pecado. Não então, é algo que a gente tenha visto, né? A gente não conseguiu ver algo palpável sem essa realidade pecaminosa. Sim. Mas, Má, a gente sabe que esses momentos, a gente falou sobre o tormento, o Adriano acabou de colocar aqui, né, sobre o tormento que isso pode trazer, e para o não cristão, é de fato, que o luto ele pode ser um tormento assim, enorme. Mas para quem é cristão também pode se esquecer desses tópicos que a gente falou, sobre esperança, sobre Cristo. E aí, o que acontece, né? A gente pode entrar numa depressão profunda. Como que a gente lida com isso? Como que a gente aconselha uma pessoa que está entrando nesse campo mais de tormento por conta do luto? Como que a gente aconselha uma pessoa que está nessa fase? Eu me recordo de uma vez
que lá na nossa igreja de origem, um menino, um rapaz muito jovem morreu de um acidente, assim. E foi difícil, assim, sabe? Sabe essa reflexão que a gente está falando? Foi, assim, um momento bem pesado, assim. Principalmente por ele estar afastado dos caminhos do Senhor naquele momento. Foi um menino que nasceu na igreja e depois na adolescência, juventude, ele se desviou dos caminhos do Senhor e ele sofreu um acidente e morreu. Como foi difícil? Como foi um velório difícil, sabe? As palavras que o pastor falava eram palavras que batiam dentro do nosso coração, assim, e ficou no ar aquela incerteza, porque certeza a gente não tem, não é? Quais são os planos do Senhor? Nós não sabemos. Quais são os eleitos do Senhor? Nós não sabemos, né? Mas aquele pesar, assim, de o que aconteceu, né? O que estava preparado para esse jovem daqui para frente, assim. Eu me lembro de ter sido um momento bem, bem difícil. E os pais dele, muito crentes, amavam o Senhor, colocaram e depositaram toda a esperança no Senhor. Difícil, difícil. Mas sabiam que aquilo que havia acontecido naquele dia, naquele tempo, era perfeito, eram os planos do Senhor. Então a gente não viu. Vimos uma mãe extremamente abatida, vimos um pai extremamente abatido, mas não vimos nenhum momento de revolta. Às vezes até a gente via outros parentes nesse clima de revolta, mas os pais não, doídos, mas não revoltados. Eu sei em quem tenho crido, né? Essa é a nossa frase. Eu sei em quem eu creio. E eu sei o que ele é capaz de fazer. E eu sei o que tem para mim depois daqui. O texto de Apocalipse 21 é um daqueles textos que são para fechar alguns assuntos. E o texto de Apocalipse é bem ao encontro do tema de hoje, que diz que o Senhor, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. E aí é bem claro, a morte não mais existirá e já não haverá luto, nem pranto e nem dor. É uma promessa. Isso faz com que as nossas lágrimas sejam realmente enxutas, entendeu? Ele vai enxugar. Olha, é a promessa. Não haverá mais morte. E aí vem ao encontro do nosso tema. Não haverá mais luto. Não vai mais ter esse período de tristeza. A gente não vai mais passar por isso. Por essa dor que às vezes parece que é insuportável. Não vai mais ter isso. É nessa esperança aqui que a gente tem que se agarrar. E o final do versículo diz assim, olha, sabe por quê? Porque as primeiras coisas já passaram, ficaram para trás, né? Tudo foi feito novo, as coisas primeiras ficaram para trás. E o Senhor vai enxugar, não vai mais ter esse período de luto. Se o nosso coração estiver firmado nesta promessa, não há como a gente ficar revoltado. Não há como a gente ficar numa depressão profunda ou numa tristeza profunda. Nós temos esta promessa, né? Só uma coisa que eu vou dizer aqui, porque de luto eu entendo, tá? Eu perdi meu pai, perdi avô, avó, mas eu não entendam isso como eu estou aqui... ela gosta de fazer uma tristezinha, né? Mas eu e meu marido, a gente já, vou falar bem no popular, eu espero que vocês não interpretem mal, mas nós já enterramos 3 filhos.
E eu sei a dor que é. A dor. Eu me lembro do nosso primeiro filho, um bebê, né, de dias. E é tudo muito estranho. A gente não está acostumado com velório de criança, né? A gente vê velhinhos. E o nosso primeiro filho era um caixãozinho assim, ó, pequeno. E na hora de levar para fazer o enterro, foi levado assim, ó, nos braços, sabe? O Felipe e eu ali, é triste, triste. Olha, é uma dor assim que, ainda que eu diga para vocês que eu sei que você está sentindo, eu não sei, porque cada um sente, é muito doloroso. Eu nunca perdi a esperança, nem meu marido, porque eu sabia o que tinha após aquilo. E um dia, essa lágrima, até daqueles que ainda passarão por isso, será enxugada, o Senhor vai enxugar. E nós nunca mais, meninas, olha, tem palavras que a gente precisa repetir. Nunca, nunca, nunca mais nós vamos precisar chorar pela dor da separação e da morte. Nunca mais. Mas lembrem-se de uma coisa que eu aprendi. Muito acima do que encontrar os nossos amados, eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo tenha a esperança disso. A gente vai se reencontrar. Oh, glória! Maravilha! Nós vamos nos encontrar com os nossos amados, aqueles que o Senhor vai ressuscitar, não é? Nós ressuscitaremos também, nós vamos nos encontrar. Mas, mais do que essa esperança que eu tenho de encontrar um dia com quem eu amo, eu vou encontrar com o meu mestre. Ele vai estar lá. Essa deve ser a minha maior esperança. Ok, eu tenho a esperança de encontrar quem eu amo? Tenho. Mas tem alguém muito mais esperado, né? É o meu mestre, o bom pastor, o Jesus, o dono da minha vida. E eu vou me encontrar com ele. A Letícia já falou aí, a gente não precisa nem mais do sol, porque ele estará brilhando todos os dias. Então tem esperança melhor? Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nós estaremos lá com ele. Então é disso que a gente se enche e tirando, então, esvaziando o nosso copo dessa dor que às vezes parece, mas só parece que é insuportável. É falar com quem sabe, né? Exatamente. Deve ser uma experiência dolorosa mesmo, a morte, né? Mas a gente tem a esperança e é isso que traz o nosso sorriso todos os dias, né? Isso que deve trazer o nosso, como diz a palavra de Deus, coração alegre aformoseia o rosto, né? Então o nosso coração tem que estar alegre e nosso rosto vai estar mostrando isso. Omar, tem a pergunta. A gente falou sobre a esperança e como que a gente tem que lidar com o luto. E existe uma forma de lidar com o luto que honre a Deus? A gente falou que o luto não é pecado, a gente vai passar por esses momentos, mas existe alguma coisa que a gente faça durante esse período que honre a Deus? Acho que ela deu uma travada. A Má tá dando tempo pra respirar. Voltou? A gente foi tomar uma água rapidinho. Fugindo das perguntas, né? Essa pergunta é ruim, vou deixar pra lá. Olha. Não. Vou repetir a pergunta pra você, você ouviu? Tá bom. Como que a gente lida com o luto honrando a Deus, né? Sabe aquele texto lá que pro mundo a gente é doido? Sabe? O texto de que as nossas coisas são loucas pro mundo. Se agarra nisso, né? A gente tem que se agarrar nisso. Que pensem que a gente é louco. Deixem pensar, né? Porque para nós cristãos, a morte aponta para a vida. E isso é muito louco, né? Porque para quem não tem Cristo, a morte, ela significa um fim. Quer dizer,
é aquilo e teve um fim, encerrou, né? E para nós, que ressuscitaremos, né? A promessa que Cristo nos fez, para nós que vamos ressuscitar, que estaremos com Cristo, a morte aponta para a vida, e uma vida eterna, né? Então, quando a gente fala isso, para quem não conhece a Cristo, é muito louco, né? Como pode? Como pode ela estar tão bem, ele estar tão bem? Aí, meninas, falando aqui, a gente está quase encerrando, né, um pouco da parte prática, assim. Vocês já devem ter ouvido muitas frases. A gente chega a um velório, por exemplo, e aí a gente vê a família enlutada bem, né? A gente vê, de repente, ali uma mãe, um pai, avós, enfim, filhos, tristes, mas seguros. Uhum. Aí o que a gente fala? A ficha não caiu, né? Eles estão assim porque a ficha ainda não caiu. Quando a ficha cair, eles vão vai ficar mal, né? E por quê? Né? E se realmente, de fato, a pessoa está firmada nas coisas do céu, da eternidade. Uhum. Então, a morte deve apontar para a vida, para aquilo e para onde e para aquilo que Deus tem para nós, né? As coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Falando, a gente se lembra de que, por exemplo, nós cristãos, nós celebramos esta vida, né? A vida que nós teremos, a morte é para este mundo, para este período. Lembram-se, nós somos peregrinos, estamos indo para casa, né? Então, o que se encerra é aqui e nós estamos indo para o nosso lar, para aquilo que Deus tem garantido para nós. Nós estamos voltando para casa, estamos indo para casa. E nós, então, não ficamos olhando para os mortos. Lembra-se daquele texto? Ah, Senhor, deixa eu correr ali, né? Eu vou com o Senhor, mas espera um pouquinho que eu tenho que ali sepultar os parentes. Deixa eu correr ali e sepultar meus parentes. Não, é isso aqui, ó, eu tenho que seguir a Cristo, né? Uhum. Por isso que a gente não fica indo a cemitério, né? Por isso que a gente não fica, a gente não celebra dia de finados, né? A gente não põe flores todos os meses e em datas específicas. A gente não vai ao cemitério e acende alguma vela ou algo assim para celebrar aquele tipo. Os nossos olhos estão no céu, os nossos olhos estão em Cristo e naquilo que Ele tem garantido para os seus. Por isso, o tema de hoje é para refletir, é para nos levar a olhar para isso. E se eu puder, nesses últimos minutos, falar só mais uma coisa, às vezes o silêncio é melhor, falando um pouquinho só da parte prática. Como que eu consolo um irmão meu que está passando pelo luto? Uhum. Tem gente que fica assim, eu não sei falar nada, eu não sei consolar. Não fale. Às vezes não precisa falar. Às vezes só estar perto vale a pena. Às vezes só ouvir vale a pena. Deixar a pessoa chorar, dar um abraço, ficar em silêncio. Isso tudo é o consolo que o Espírito Santo traz, né? Isso tudo é instrumentos que o Senhor usa para a consolação, para o consolo. Então não fique pensando em falar palavras bonitas, em citar textos bíblicos e por aí vai. Às vezes não falar nada ajuda muito mais do que muitas e muitas palavras.
A Má já respondeu tudo. Já foi na última pergunta, que foi bom. Eu coloquei exatamente porque eu acho que é uma situação que a gente passa, porque essa questão da tristeza, do luto, não necessariamente assim, é sobre isso, né? Mas às vezes não é só quando a pessoa passa por uma situação de perda, de morte, assim. Às vezes é um diagnóstico muito difícil, são notícias muito difíceis, algumas coisas que os nossos irmãos passam, né? Uma vez eu aconselhei uma moça numa situação difícil, ela tinha perdido o apartamento em que ela morou a vida inteira, passado por uma situação de despejo mesmo, e a única coisa que eu consegui fazer com ela foi chorar com ela. Né? A gente conversou ali bem rapidinho, e eu chorei, ela chorou, e eu lendo alguns textos sobre o luto, dos textos que eu li era sobre isso, né? Sobre o que falar. E a moça que escreveu perdeu também 2 filhos, né? E ela fala que os momentos que mais a consolaram foram... as pessoas que mais a consolaram foi quando ela olhou para a pessoa e viu que ela estava chorando com ela. Né? Ela sentiu aquela empatia, a pessoa não falou nada, mas ela viu as lágrimas no olho da outra pessoa naquele momento. Então é muito importante a gente, porque às vezes a gente quer falar alguma coisa para impactar, né? Vou falar uma mensagem que vai trazer, gente. Calma. E às vezes sai algumas pérolas que era melhor você não ter falado nada. Nossa. Eu passei por uma dessas no começo do ano. Minha prima ficou viúva, né? E aí teve gente que falou pra ela assim, você vai arranjar alguém melhor. E aí a gente ficava assim, gente, não, para com isso, melhor ficar calado. Não, fica encerra, quieta, por favor. Cancela. Porque o que ela precisava? Era gente do lado dela. Ela ia ter que passar o resto, assim, do período sozinha, morando sozinha. Então, o que ela fez? O que a gente fez? Família inteira com ela. 2 semanas, 3 semanas, a gente lá comia com ela, sentava com ela, conversava, assistia TV. E era só isso, não era nada de espetacular. Sim. Mas foi um processo de restauração, sabe? Quando ela queria falar, ela falava e relembrava história, a gente ria, a gente conversava. Mas não era nada da gente tomar... deixa eu te falar aqui que tem um texto sobre isso. Sim, sim. Na verdade, só afastava um pouquinho, né? Sim. Ela queria sofrer um pouquinho. E entender que é muito particular também, né? As pessoas, cada um vai sofrer de um jeito no tempo. A gente falou de tempo, né? 7 dias, 30 dias. A gente precisa respeitar isso, né? Às vezes a pessoa quer ficar um pouco na dela. Outro dia a gente teve uma moça que perdeu a mãe aqui, e uma menina me mandou mensagem, ela não está respondendo minhas mensagens, o que eu faço? Falei, espera, né? Espera esse período, espera um tempo, mas se demorar muito também, vamos dar uma procurada, vamos ver o que a gente faz. A gente tem que ficar atento nesse cuidado, mas entender que cada um sente... ser sensível, né? A outra pessoa. Ser sensível a outra pessoa, mostrar que você está à disposição se ela precisar, às vezes levar uma comida, às vezes ajudar de alguma outra forma, estar presente, oferecer uma ajuda, quer que eu cuide do seu filho, quer que eu... Assim, estar disposto nesse sentido, né? Exatamente. E não também querer que a pessoa não chore, né? Às vezes a gente fica assim, não chora. Né? Deixa chorar, vira gente. Um rio aí. Deixa chorar. E ainda chora junto para todo mundo. Exatamente. Então, é respeito, né? E sensibilidade. Exato. Má, foi um prazer. Você é maravilhosa. Eu amo você de coração, como mãe, como irmã, como tudo. Você sabe, eu olho pra sua carinha aí e eu fico assim, ai meu Jesus, sim. Que linda. Só um comentário, que eu sei que o tempo tá, né, acabou, mas a Irene perguntou por que a gente estava tão triste hoje, mas Irene, entenda. O tema. Era um tema sensível. É um tema sensível. A gente não tá triste, estamos felizes. Semana que vem a gente volta um pouco mais agitada. Um pouco mais animado. Mas é um tema sensível. Sim. Ô, Má, um beijo pra você. Você quer deixar uma mensagem final aí? Sim, eu ia falar, Irene, né? Eu ia até falar para Irene que eu até pus um amarelo hoje para né? Dar até passei batom. Dá uma vivacidade até na cor. Né? Bora terminar com Isaías 61, que diz que diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados.
e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha, ao invés disso, isso. Ele nos dará, ao invés da nossa vergonha, dupla honra. É isso que o Senhor fez. E tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Eu Amém. amo vocês. Obrigada por mais esta tarde juntas. Mês que vem estamos juntas. Com certeza. Com Ela certeza. encerrou perfeitamente. Amamos amo vocês você. também. Ah. Amamos você também. E sua família, que é nossa já. Sim. Beijo. Beijo, Mar. Fica com Deus. Beijo. E você aí de casa, você já tá acostumado com a gente. A gente é folia aqui, né? Aqui a gente dá gargalhada, a gente fala de tudo. Folia não, que a gente é séria. A gente é uma série legal, tá? Sim. Você aqui que não gosta de alegria, você vai ser contagiado. Vamos lá. Semana que vem a gente tá de volta, e semana que vem tá especial também. A gente vai ter a Andréa Vargas, então fica aí preparado, fica ligadinho, porque vai ser sensacional. Ela sempre fala umas verdades assim na lata. Sim. Então esteja preparado, já vem com o caderno. Muito bom. E compartilha esse vídeo aqui, ó. Compartilha esse vídeo para as pessoas que você gosta, para a pessoa que tá aí acompanhando tudo, que você quer falar um pouco sobre isso com a pessoa. Então já tenho aqui um vídeo explicando um pouquinho sobre luto. Um tema que as pessoas não falam muito, mas... Exato. Mas que é importante a gente falar e mais um lembrar. conteúdo para você, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para você abençoar outras pessoas. É isso aí, o Diário de Eva fica por aqui, mas quarta que vem às 2h30 tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.